Gostaria que você respondesse para você, quem é Jesus? O que significa Jesus na sua vida? E se você fosse dar uma resposta, qual seria essa resposta? O que significa Jesus para você? Talvez você responda assim, Jesus é tudo para mim. Mas o que seria esse tudo? Talvez você diga, não, Ele é meu Senhor, meu Salvador. O que significa isso na prática, assim, na sua vida, na prática da sua vida? O que significa? Quem é Jesus para você? É extremamente importante que nós saibamos responder essa pergunta. Com base nessa resposta, nós definimos as prioridades da nossa vida. Se você diz que Jesus é o seu Senhor, toda a sua vida precisa ser reorganizada a partir desse Senhor. Se você diz que Ele é seu tudo, então toda a sua prioridade precisa estar de acordo com essa declaração, de que Ele de fato é o seu tudo. É importante que você tenha uma boa declaração, uma boa definição, uma boa revelação de quem é Jesus na sua vida, porque isso vai te ajudar a detectar as prioridades e as ações que você precisa tomar no seu dia a dia. E se você não tem isso bem definido, você certamente vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades, por exemplo, de ofertar. Nós falamos agora daqui a pouco de dízimos e ofertas. Nós falamos aqui da disponibilidade do Ministério de Louvor. E talvez você diga, não, desse jeito 2 cultos para mim não serve. Então, eu já vou tirar meu cavalinho daqui. Talvez você diga, não, isso que está querendo de ter uma célula na minha casa uma vez por semana, isso aí para mim já é demais, eu já não quero. Se você declara que Jesus é o seu tudo, é o seu Senhor, o seu Salvador, essa declaração precisa repercutir na sua vida. Portanto, meu irmão, nós precisamos saber responder essa pergunta: quem é Jesus? E nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, vários questionamentos acerca de quem é Jesus. Várias pessoas que olharam para o ministério de Jesus e questionaram: quem é este? Quem é este que opera essas maravilhas? Quem é esse que faz esses milagres? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que faz esses milagres? E eu quero citar alguns desses textos com você. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 5, no verso de número 21, os religiosos, depois de verem Jesus curar um paralítico, eles perguntam: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, depois que uma mulher quebra um perfume caríssimo, um frasco de alabastro aos pés dele, pessoas que estavam na casa começam a questionar: quem é este que até perdoa pecados? Lucas 9, verso 9, nós vemos Herodes chamando seus conselheiros e dizendo: João eu decapitei, quem é este, pois, a quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Aqui, um governador, uma autoridade, perguntando: quem é esse? Aqui os próprios discípulos questionam em Marcos 4, 41, quando eles estão ali no meio de uma tempestade, o barco quase naufragando, eles acordam Jesus vai lá, acalma a tempestade, acalma o mar, e eles se questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus 21, verso 10, nós vemos mais uma pergunta assim também, a multidão fazendo. Quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade fica agitada e perguntava: quem é este? Quem é este? E nós precisamos, meu irmão, fazer essa pergunta para nós: quem é este? Quem é este que faz com que pessoas deixem tudo que têm e se mudam para um país sob perseguição para pregar o Evangelho? Quem é esse que restaura casamentos? Quem é esse que muda pessoas que eram viciadas, que se prostituíam e hoje têm uma vida totalmente liberta pelo poder desse homem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse na minha vida? Porque se você definir, meu irmão, quem é esse, se você tiver uma revelação pessoal de quem é Jesus, nada mais importa. Tudo o que vem depois ganha sentido. Porque se você tem um dilema no seu casamento e você crê, você tem uma revelação de quem é esse Jesus, você sabe que nada é impossível para Ele, amém? Você tem uma questão
de saúde, uma questão financeira, um relacionamento quebrado, uma situação complicada há anos, mas você sabe quem é Jesus, você sabe quem você está seguindo, e a partir dessa revelação, meu irmão, você pauta toda a sua vida. Agora, se você não tem essa revelação, você vai caminhar sob dúvida, você vai caminhar com passos falsos. E num momento tão difícil como esse, que nós vivemos, de pandemia, de dificuldade, você vai ser tentado a todo momento a ficar pelo caminho. Você vai ser tentado a todo momento a esmorecer na fé, a enfraquecer e a ter saudade das coisas que você fazia antes de vir para a igreja. E infelizmente, meus irmãos, nós vemos isso acontecer, não é verdade? Nós vemos isso acontecer com tantas pessoas. Quantas pessoas caminhavam conosco e hoje não estão caminhando mais. E não só no nosso contexto aqui das células, dessa igreja local, em outras igrejas locais, e outras pessoas que nós conhecíamos, talvez cresceu com você na igreja, hoje infelizmente não está. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Quanto maior for a sua revelação de quem é Jesus, mais organizada vai estar a sua vida, sob o poder da luz e sob o poder do nome de Jesus. Agora, quanto mais apagada estiver essa definição, essa revelação de quem é Jesus, mais frágil você estará, mais dúvida você terá. E é por isso que Jesus mesmo quis saber o que os discípulos achavam a respeito dele. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, no capítulo 16. Eu vou ler com você a partir do verso de número 13, Mateus 16, a partir do verso de número 13. Você viu aqui quantas pessoas questionando, a multidão questionando, as autoridades questionando, os próprios discípulos religiosos da época questionando: quem é este? Quem é este? E você pode imaginar o jornal da época amanhecendo com aquela manchete: quem é este? Quem é este que traz vista aos cegos? Quem é este que traz libertação para cativos? Quem é este que cura paralíticos? E aqui Jesus tem um diálogo com seus discípulos muito importante. No verso 13 do capítulo 16 de Mateus, ele diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem estão falando que eu sou por aí? E os discípulos respondem: olha, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, que é uma escola profética de Israel extremamente contundente, e eles comparam Jesus exatamente com essa escola profética. E aí Jesus volta a pergunta para os próprios discípulos, perguntando: mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a revelação que vocês têm a meu respeito? E aqui Pedro levanta, inspirado, e faz essa declaração maravilhosa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz algo muito importante para Pedro, dizendo assim: parabéns por essa revelação, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi homens que te revelaram, não foi te revelado isso por carne ou sangue, isso foi revelado para você por meu Pai. Quem revela a identidade de Jesus para Pedro é o próprio Pai. E meus irmãos, aqui há algo muito importante que eu gostaria muito que você entendesse, você que está aí na sua casa também entendesse. Eu vou me esforçar para que você entenda o que está dentro dessa declaração, porque essa declaração que Pedro faz não acontece no primeiro momento que ele conhece Jesus. No primeiro momento que ele conhece Jesus, Jesus o chama para que ele fosse um seguidor. Ele chama para que Pedro seguisse, e Pedro vá e segue Jesus.
E a partir daquele momento começa um relacionamento de Pedro, assim como os outros discípulos também, com o seu mestre. E essa declaração de quem era Jesus veio depois, não veio no primeiro momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos pressa para outras pessoas, por exemplo, declararem quem é Jesus na vida delas, e muitas vezes nós temos pressa para que isso aconteça conosco também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é que há um processo, e há uma revelação de Jesus que nós precisamos ter, que é fruto de um processo. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Você talvez não tenha uma revelação, eu te fiz essa pergunta no começo dessa ministração, e você, na sua casa também, talvez não soube responder. Talvez você ficou assim em dúvida, poxa, quem é Jesus? Eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantas fraquezas, eu tenho tantos problemas na minha vida, o que eu faço? Eu não tenho tanta segurança para responder essa pergunta ainda, pastor. Talvez seja essa a sua situação nessa noite, você também que está assistindo aí, mas eu quero que você anote isso, ou memorize isso, guarde isso no seu coração. Ter uma revelação de quem Jesus é fruto de um processo, é fruto de um processo de intimidade, de estar perto de Jesus. Pedro só pôde ter essa revelação de quem era Jesus, porque ele estava perto de Jesus. Então, perceba isso aqui, meu irmão, quanto mais próximo você está de Cristo, maior é a sua chance de ter uma revelação de quem Ele é, de ter de fato uma experiência real com Ele. E quanto mais distante você está, mais desfocada vai ser a sua revelação de quem é Jesus. Por isso, meu irmão, o convite de Jesus para você não é que você tenha uma declaração, talvez nesse momento, precisa de quem é Ele na sua vida, mas o convite de Jesus para mim e para você é: vem e segue-me. Percebe que quando Jesus chama seus discípulos, Ele não fala assim, vem e creia em mim agora, creia em mim e confesse que eu sou o Filho do Homem. Vem e nesse momento já começa a declarar quem eu sou. Jesus não faz isso. Jesus não demonstra pressa, nós demonstramos pressa. Talvez você, esposa, está com pressa para o seu marido se converter. Talvez você, pai ou mãe, está com muita pressa do seu filho voltar. E declare logo quem é Jesus na vida dele. Mas o convite de Jesus, para mim e para você, e para todas as pessoas que se relacionaram com Ele é: vem e segue-me. Venha e veja. Venha e experimente. A revelação de Jesus é fruto de um relacionamento com Ele. Então, meu irmão, é por isso que nós aqui toda semana temos pregado sobre sair da multidão. Porque quem prefere estar na multidão não pode estar perto de Cristo. Não podendo estar perto de Cristo, não pode ter uma revelação pessoal de quem é Ele. Então o chamado de Jesus é: sai da multidão e começa a se relacionar comigo. Sai de um lugar onde você é um número no hall de membros de uma igreja e começa a entrar num lugar de intimidade com Deus como discípulo e como discípula, que é tratada por Ele todos os dias. Eu quero mostrar para você essa estratégia de Jesus, que não mudou, continua até hoje. Mateus 9, verso 9, vai falar: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Jesus não bate na mesa ali de Mateus, que estava coletando os impostos, e fala: Mateus, sai daí agora, levanta e vem seguir-me para você crer em mim, porque eu sou o Filho de Deus e você tem que crer em mim, e começa a me seguir. Não, o convite foi: segue-me, caminha comigo, se aproxima de mim como discípulo e eu vou mostrar para você quem eu sou. E o fruto dessa relação pessoal de um discípulo com o mestre é que produz uma revelação, uma declaração pessoal de quem é o próprio Jesus. João 1,39, nós vemos aqui 2 discípulos de João Batista se aproximando de Jesus,
fazendo um monte de perguntas para Jesus, porque eles tinham visto João Batista dizendo: olha lá, vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses discípulos começam a se aproximar de Jesus e perguntar: quem é você, onde você mora, fala um pouco mais. Jesus diz o que para eles? Venham e verão. Você pode ver isso lá em João 1,39. Essa foi a resposta de Jesus: venham e verão. Vem, caminha, e você vai ver. E vai ter todas as respostas para essas perguntas. E lá na frente, esses discípulos puderam declarar: nós conhecemos o Messias, nós conhecemos o Filho de Deus. E um texto clássico que nos mostra, está na sequência, em João, no capítulo 1, no verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, e quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perceba, primeiro Filipe foi chamado para seguir Jesus. Ele começa a seguir Jesus e agora ele já tem uma declaração de quem ele era. E aí Natanael pergunta: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe responde: venha e veja. Filipe não ficou insistindo com Natanael para Natanael crer. Não, ele é sim. Sabe aquelas discussões de Facebook, onde fica todo mundo querendo convencer o outro? E aí você já sabe o que acontece, né? Aquela brigaiada, aquela coisa horrorosa. Não quer defender. E aqui Filipe não fez isso. Não, você não está acreditando, rapaz. É Jesus, é o Filho de Deus, eu estou te falando, foi aquele que Moisés escreveu. A única coisa que Filipe falou, porque ele já tinha entendido a estratégia, falou: Natanael, vem e veja. E sabe o que Jesus tem falado para você, meu irmão, aqui nessa noite, para você que está aí na sua casa também? Está dizendo assim: vem e veja. Talvez você esteja aí cheio de dúvidas no seu coração. Talvez você que me assiste, faz tanto tempo que você não vem na igreja, tem abandonado a célula, tem, sido só um religioso, frequentando uma reunião semanal na igreja, mas a sua prática diária já está bem distante de um discípulo de Jesus. O Senhor tem te chamado: vem e veja, vem e caminha perto, sai da multidão e começa a se comportar como um discípulo, porque eu vou me revelar a você. Você lembra que Jesus falou para Pedro que foi o Pai que revelou para Pedro aquela declaração? É o Pai quem revela, é o Pai quem produz em nós essa declaração de quem é Ele, e essa declaração produz fé em nós, essa declaração reorganiza toda a nossa vida, e tudo começa a fazer sentido, porque agora nós temos uma revelação de quem Ele é. E é por isso que Jesus fez essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E meu irmão, a gente às vezes quer estar pronto, a gente não tem espaço para dúvidas, e às vezes você está cheio de dúvidas, cheio de perguntas na sua mente, e você fica quietinho aí. Talvez você viu algum questionamento, e hoje nós vemos tanto isso nas redes sociais, pessoas questionando, falando isso, falando aquilo a respeito de Jesus, e as provas científicas, e questionam isso, questionam a Bíblia, questionam tudo, e isso vai abalando você e vai enfraquecendo, e você ouve: não, esse negócio de oferta na igreja, isso é bobeira, esse negócio de dízimo, larga de ser bobo. Esse negócio de ficar trabalhando, de entregar o seu domingo para vir aqui ensaiar, tocar, ficar 2 cultos, para com isso. Isso aí é papo de pastor, para pegar você. Isso aí é lavagem cerebral. Quantos já não ouviram coisas assim, coisas até piores, não é verdade? Aí você fala assim: eu tenho uma declaração, eu tenho uma revelação de quem Ele é para mim. Eu sei que não é um compromisso religioso, algo que queima no meu coração. O Pai me revelou, é Ele quem me liberta, é Ele quem me salva, é Ele quem me restaura, é Ele quem salvou meu casamento, me salvou totalmente, e hoje eu tenho paz plena, tenho uma revelação. Mas começou, meu irmão, com um passo de seguir a Jesus, começou com um passo de caminhar perto dEle, de ir e simplesmente ver e provar, e esse é o convite do Senhor para nós. Ele respeita as nossas fraquezas, Ele respeita as nossas dúvidas, Ele respeita isso. O próprio Pedro, que fez essa declaração maravilhosa, nós vimos. Chega um momento em que eles estão no barco, eles estão com muito medo, vem Jesus andando sobre as águas, e eles ficam com mais medo ainda, achando que era um fantasma.
Jesus se identifica para eles e chama: vem Pedro. E Pedro começa, corajoso ali, mas o texto diz que ele tem medo, e ele afunda. O Senhor salva ele. O mesmo Pedro que tinha declarado que era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias. E o Senhor respeita esse momento de Pedro e começa a trabalhar no coração dele. Talvez você esteja assim, com medo de se entregar, com dúvidas sobre o seu ministério, dúvidas sobre o seu chamado. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer mais? Será que eu tenho que ir além? Será que eu não tenho minhas prioridades para fazer? E o Senhor respeita esse momento. Nós vemos aqui um outro discípulo de Jesus, que viu Jesus fazer milagres, curar paralíticos, dar vista aos cegos, viu Jesus ressuscitar um homem depois de 4 dias de morto. E depois que Jesus morre, e no 3º dia ressuscita, ele aparece aos discípulos, e esse homem chamado Tomé fala assim: eu não acredito que Jesus ressuscitou. E ele começa a duvidar, e Jesus dá uma ensaboada nele? Não. Jesus fala assim para ele, já lá em João, no capítulo 20, verso 27, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse Tomé, a declaração de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí vem uma declaração com base, cheia de fé no coração dele. O Senhor respeitou esse momento, essa dúvida no coração dele, restaura aquele discípulo para que ele pudesse de fato crer e os olhos possam ter sido abertos. Nós vemos isso o tempo inteiro. Depois de ressurreto Jesus, no caminho de Emaús, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vemos os discípulos voltando tristes. Jesus ressurreto aparece, começa a conversar, eles não reconhecem. Eles estavam entristecidos, escamas nos olhos. Jesus começa a conversar com eles. Depois, no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus. Jesus desaparece. E aqueles homens ficaram, não nos ardia o coração quando ele falava conosco: vamos voltar para Jerusalém e vamos anunciar que ele vive. Porque agora eles têm uma revelação de quem é Jesus. Sabe por que às vezes nós somos tão tímidos, queridos, como discípulos, como crentes? Não falamos, não pregamos, não anunciamos, talvez porque a gente quer enfiar o evangelho por goela abaixo, abrir a cabeça das pessoas, mas o nosso chamado é falar para as pessoas: venham e veja. Lembra daquela mulher samaritana no poço? A Luana leu aqui parte do texto, em João no capítulo 4. Aquela mulher, ela não sabia nem o nome de Jesus. Ela não sabia, tinha acabado de conversar com Jesus. Jesus revela a vida dela, e ela sai anunciando sem saber o nome de Jesus. E o texto fala que ela ganha uma cidade para Jesus, anunciando: venham ver, venham ver, venham ver aquele que sabe tudo sobre mim. Não é o Messias? E o Senhor tem nos chamado, meu irmão, a anunciar: venham e vejam aquele que mudou a minha história. Mas sabe por quê? Muitas vezes ele não mudou a sua história, e é por isso que você não consegue chamar e falar isso para as pessoas. E é por isso que nós precisamos de uma revelação pessoal de quem é Jesus, quem Ele é para você. Eu citei no primeiro culto que uma música que me veio na mente, eu já citei ela algumas vezes, dos Vencedores por Cristo, uma música bem antiga, os mais antigos aí vão lembrar. E eu não me lembro a primeira estrofe, se alguém lembrar pode me corrigir, mas a segunda estrofe, se não me engano, fala assim: eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Conta a história de alguém que sabia o sentido do Natal, sabia as datas comemorativas do calendário cristão, sabia como é que funcionava. Mas aí tem uma estrofe que me arrepia, quando ele diz assim: até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora Ele perto está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é para mim? Agora é alguém que tinha uma revelação. Não era só uma data religiosa, não era só um compromisso semanal na igreja. Agora ele sabia quem era Ele, quem era Jesus. Mas foi alguém que começou um relacionamento, foi e viu. E chega um momento que ele agora pode ter uma declaração,
Talvez você ainda esteja nesse momento, meu irmão, cheio de dúvidas, mas o chamado é: vem e veja, saia da multidão e se torne um discípulo, se aproxime, tira as barreiras, tira as fortalezas do seu coração e mostra as suas fragilidades, se torne um discípulo, mostre as suas fraquezas, mostre as suas dúvidas. E eu quero finalizar com um texto maravilhoso, que nós citamos muito aqui da grande comissão. Todos aqui sabem onde está a grande comissão, que não pode ser, né, a grande confusão e nem a grande omissão, é a grande comissão da igreja. Mateus 28, a partir do verso 18, nós vemos lá Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, não é isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As últimas palavras de Jesus na terra, depois ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus. Que coisa poderosa, né? E os discípulos ali no monte assistindo aquilo. Mas o que me chama a atenção, querido, é lá no versículo 16 e 17. Se você quiser abrir aí, Mateus 28, antes de Jesus dar essa linda declaração, é a grande comissão da igreja: ir, fazer discípulos em todas as nações, ensinar, batizar. Essa é a nossa missão como igreja. Nós lemos assim: os 11 discípulos, Judas já não estava mais, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meu Deus do céu. Os discípulos caminharam com Jesus os 3 anos, viram Jesus ressurreto, viram Jesus morrer na cruz, mas no terceiro dia ressuscitar. Jesus passa 40 dias lá com eles, conversando, ensinando. Imagina que coisa poderosa. Mas o texto não esconde que antes da grande comissão, eles adoram a Jesus, mas alguns duvidaram. Jesus respeita esse momento deles, não força, não repreende, mas ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, podem ir. E no final ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esses mesmos discípulos, comissionados pelo Senhor, recebem o Espírito Santo, recebem poder do alto, se tornam mártires. Eles morrem por essa causa, sabe por quê? Porque agora eles tinham uma declaração pessoal, eles sabiam quem era Jesus, e eles estavam dispostos a absolutamente tudo por esse evangelho. Meu irmão, eu creio que uma igreja que tem uma revelação pessoal, não uma revelação pastoral, não é uma revelação do que o pastor falou para você, não é uma revelação do que o seu pai falou para você, uma revelação do que o seu líder de célula falou com você, uma revelação pessoal sua, um relacionamento, um encontro que você teve pessoalmente com Deus. Meu irmão, nada te para mais, nada para mais a igreja. Você consegue perceber que uma igreja com uma convicção de quem é Jesus, nada para. É uma igreja que não tem mais tempo para conversinha fiada, para fofocazinha, para murmuraçãozinha, para reclamaçãozinha, e quer fazer a missão, está espalhando: venham e veja aquele que mudou minha história, venham e veja aquele que mudou minha família, venham e veja aquele que trouxe esperança, venham e veja aquele que é o Deus encarnado e pode mudar a sua vida também. Venha e veja. É uma igreja que declara, é uma igreja que convida, é uma igreja que chama, é uma igreja que impacta esse mundo e essa sociedade. É por isso que os discípulos, quando chegavam, estavam lá: estão aqueles que transtornaram o mundo. Em outros momentos, aqueles ali estiveram com Jesus. Eles são diferentes, eles falam diferente, eles têm prioridades diferentes, têm uma vida organizada com base numa declaração: quem é Jesus? E se você declara: Ele é meu tudo, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, meu irmão e minha irmã, você está declarando que toda a sua vida é reorganizada a partir dessa verdade. As suas prioridades mudam financeiramente, o seu tempo livre, a sua família. Você está entendendo que agora você tem dono, você entregou sua vida a Ele, Ele comprou você com preço de sangue. Mas talvez você diga: não, pastor, eu ainda tenho muitas dúvidas, eu estou caminhando, comecei agora, eu não consigo responder isso com propriedade. O convite é: venha e veja, vem e segue-me, vem e se entrega,
Vem e se relaciona como discípulo, sai da multidão. E como é que você pode fazer isso, meu irmão? Nós vamos te ajudar esse ano, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar para você de algo que vai acontecer aqui na igreja que vai te ajudar nesse sentido, mas é algo que você precisa decidir. Senhor, eu quero sair da multidão. Eu quero te conhecer de verdade como um discípulo. Eu quero me relacionar com o Senhor, mas eu quero me relacionar com uns aos outros. Ser discipulado, ser tratado, ser curado, permitir que pessoas sejam instrumentos de Deus na minha vida, para me tornar mais parecido com o Mestre. Vem e veja. E o chamado do Senhor para a igreja, meu irmão, não é que a gente saia tentando convencer as pessoas no Facebook. O Senhor tem nos chamado a ser testemunhas, dizendo para elas: venham e vejam. Vem na minha célula essa semana. Vem para você provar algo que eu não posso te explicar, é o Pai que vai revelar a você. Vem para você ver. Vamos no culto comigo. Vem e veja. E nós vamos viver uma revolução em nome de Jesus. No tempo, no seu tempo, cada um aqui tem os seus momentos, e o Senhor respeita isso e vai se revelando a você todos os dias e te mostrando quem Ele é. E quanto mais perto você está, mais forte brilha essa luz dentro de você. E quanto mais forte brilhar essa luz, meu irmão, mais diferença nós vamos fazer lá fora. É por isso que Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. E Ele mesmo diz: mas qual é o sentido do sal se ele não salga? Qual é o sentido do sal se ele não salgar? Nós somos sal, meu irmão, a partir do momento em que nós, lá fora, fazemos a diferença. Como luz, iluminamos a escuridão, dizendo às pessoas: venham e vejam. E nesse momento, nessa noite, talvez a sua oração seja essa: Senhor, eu quero sair da multidão e eu quero te conhecer de todo o meu coração. Vamos ficar em pé e vamos ter um tempo orando ao Senhor, consagrando as nossas vidas a Ele.